Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre de Física e eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Nos outros vídeos eu coloquei para vocês a OE e fui explicando. Isso eu vou fazer diferente porque já tem vídeo lá no Aplix explicando a aula que está na OE de Física, né? Mas eu coloquei no material e eu vou mostrar para vocês o material que eu fiz da aula 1, tá? Coloquei no material a OE, um resuminho, coloquei vídeo para ficar mais fácil para vocês olharem. E tá aqui no nosso terceiro bimestre, de acordo com a OE de Física, tá? Tem a introdução, a aula 1, que a gente vai ver hoje os exercícios, que é o tempo e o espaço, através da história. Então, fala do tempo e espaço de Aristóteles e Newton, e o espaço e tempo de Albert Einstein. Na aula 2, fala da dilatação do tempo e a contração do espaço. A aula 3 fala da quarta dimensão e a aula 4, massa e energia. E a aula 5 são os exercícios que a gente sempre vê no final das OEs, né? Então, vou só mostrar rapidinho o material para vocês. Eu coloquei para vocês aqui o vídeo, para vocês não precisarem ir lá no YouTube, já vai rodar para vocês. Coloquei um resumo, é Ctrl+C, Ctrl+V da OE, tá? Então, nada do que tem aqui fui eu que coloquei, é a OE de Física, só para ficar mais fácil para vocês estudarem. Então, é só olhar lá na OE que tem o que tá aqui. Eu só tirei algumas partes mais importantes. Então, tem aqui resumido para vocês. E o que eu fiz também foi toda vez que eles sugeriram um vídeo, eu coloquei o vídeo aqui, tá bom? Para ficar mais fácil. E tá aqui, tudinho do jeito que tá lá. E aí eu acrescentei essa parte antes da gente iniciar os exercícios. Então, são as fórmulas do movimento uniforme que a gente vai usar agora, que é do espaço, tá? Aqui é a posição final do móvel, essa é a posição inicial, velocidade e tempo. Então, aqui eu tenho velocidade, que é espaço sobre tempo, então é a variação do espaço, ou seja, o deslocamento, né? Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B, então eu saí daqui do ponto A e vim para um ponto B. Essa distância que eu chamo da variação do espaço, de deslocamento, e também é o nosso intervalo de tempo, tá bom? Aqui eu tenho como referencial, olha, esse ponto aqui, só para a gente entender como é que funcionam os sinais, tá? Então, ó, tá dizendo que aqui nesse sentido, tá? Olhando aqui para a nossa direita, a gente tem o sentido positivo. Então, o sentido contrário é negativo. Dá para vocês lembrarem lá da aula de matemática também, né? Plano cartesiano, reta numérica. Então, tomando como referencial zero, esse vermelho aqui, por exemplo, ele está numa distância, um deslocamento de mais 10 metros. Esse mais aqui a gente nem precisa colocar, tá? Já esse branco aqui, ó, ele está numa distância de 15 metros. Como este branco ele está no sentido contrário, a gente representa como menos 10 metros, tá? Não significa que ele andou um número negativo, é só o referencial, é só o sentido dele, tá? Então, esse deslocamento aqui é de 10 metros, assim como esse aqui, tá? Não, a figura não tá muito boa, mas enfim, é de 10 metros. Só que esse aqui tá no sentido, né, desse nosso referencial que a gente tomou como positivo, e esse aqui está no sentido contrário, então só para indicar que eles estão nos sentidos opostos, tá? E aí a gente tem que esse carro aqui, que ele está indo em direção, né, ao nosso sentido positivo, ele está no afastamento, porque ele está se afastando daqui, num movimento progressivo, tá? Ele está se afastando. Já esse daqui, a aproximação do movimento regressivo. Por quê? Porque ele está vindo no sentido contrário, tá bom? Então, ele está se aproximando, mas no movimento regressivo, ele não está indo. Já esse aqui que passou do referencial, agora ele já passou, ele está num afastamento, movimento progressivo, tá? Então, quando eles começam a se afastar do referencial, o movimento é progressivo. E quando eles estão retornando para o referencial, então é um movimento regressivo. E aí coloquei aqui a velocidade média, tá?
que a gente até já viu isso, mas coloquei mais uma vez. A velocidade média de um móvel, ela é dada pela razão do deslocamento no intervalo de um tempo em que esse movimento ocorreu, tá? Essa formulazinha aqui que eu já tinha falado com vocês antes, tá? E aí uma coisa importante que eu ainda não tinha falado para vocês, até porque a gente ainda não tinha feito exercícios que nem o que a gente vai fazer agora, quando a gente vai transformar de metros para segundo em quilômetros por hora, tá? Se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E se eu quero o contrário, transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido, né? Eu faço a operação oposta. Então, vamos lá. Exercícios resolvidos, porque eu vou resolver eles junto com vocês. Estão preparados? Então, vamos. Vou dividir esse vídeo agora em 2, tá? Não vamos fazer todos os exercícios nesse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Um móvel parte da posição inicial S0 igual a menos 15 metros. Aqui, olha, menos 15 metros, já até diz aqui S0, né? Após 12 segundos, então a gente tem um tempo aqui de 12 segundos, encontra-se na posição final de 45 metros. Então, olha, nessa posição aqui, gente, ó, vamos só desenhar rapidinho para a gente fazer aqui. Quando ele está nessa posição aqui inicial de menos 15 metros, ele está parado, ele partiu dessa posição, então o tempo é 0, tá? Vou colocar aqui 0 segundos, menos 15 metros. E aí, após passarem aqui 12 segundos, ele está nessa posição aqui de 45 metros. Determine a velocidade média desse móvel. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que ver esse deslocamento aqui e essa variação do tempo, tá? Por quê? Porque a velocidade... Voltei tudo, calma aí. É porque eu já tinha colocado aqui a fórmula para ficar bonitinho. A velocidade é a variação do espaço, é o deslocamento, sobre a variação do tempo, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui, olha, a variação do espaço é o espaço final menos, é a posição final menos a posição inicial. E tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui eu tenho 45 menos 15. Aqui eu tenho tempo 12 menos 0. Menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho 45 mais 15, que dá 60. 60 dividido por 12 dá 5 metros por segundo. Determine a função horária da posição do móvel. Vamos lá, a função horária é isso aqui, tá? Eu tenho que substituir essa fórmula aqui e esse tempo aqui eu não substituo, ele vai ficar em função do tempo, é função horária, tempo, tá bom? Então, eu tenho que o espaço é igual. Quem é o espaço inicial? Tá aqui em cima, olha, menos 15, mais a velocidade que eu acabei de encontrar, 5t. Essa é a função horária, tá bom? Calcule a posição do móvel para os instantes t igual a 0, t igual a 1, 2, 3, 4 e em seguida construa o gráfico de posição em função do tempo para esse movimento. A função é essa daqui. A gente pode montar uma tabelinha parecida com a que a gente costuma fazer em matemática, quando a gente vai usar função, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, olha. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer ficar bonitinho. Tem o tempo 0, 1, 2, 3 e 4. Ficou muito apertadinho. Vou colocar em outro lugar, calma aí. Vamos colocar em outro lugar. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Vou colocar aqui em cima, tá? Que a gente faz maior. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Qual é a função? S igual a menos 15 mais 5t. Significa que onde tiver o t, eu vou colocar o nosso tempo que está aqui, tá? Então, eu tenho menos 15 mais 5 vezes 0.
5 vezes 0 dá 0, então aqui sobra menos 15. Aqui eu tenho menos 15 mais 5 vezes 1. A gente resolve sempre a multiplicação primeiro. 5 vezes 1 dá 5, com menos 15 menos 10. Menos 15 mais 5 vezes 2. Então, aqui eu tenho 10 menos 15 dá menos 5. Menos 15 mais 5 vezes 3. 15 menos 15, 0. E, por fim, menos 15 mais 5 vezes 4. 20 menos 15 dá 5. Então, eu vou construir esse gráfico. Vou até botar aqui porque para construir com caneta fica difícil, tá bom? Então, eu coloquei aqui. É só ligar os pontos, ó. T0 e o S menos 15. Então, o T0 é aqui, ó, tá? É esse pontinho aqui, quando o S é menos 15. Eu fiz uma escala aqui de 5 em 5, tá bom? E aí, eu tenho o 1 e menos 10. Tá aqui o 1 ligado aqui no menos 10, tá? Vou fazer aqui o tracinho só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O 2 eu liguei ao menos 5. 2 daqui, eu liguei ao menos 5 aqui. O 3 eu liguei ao 0, por isso que ficou aqui, tá? E o 4 eu liguei ao 5. Então, tá aqui, montei o gráfico. Agora, vamos classificar o movimento descrito por esse móvel. Deixa eu só limpar esse tracinho que eu fiz para mostrar para vocês, para a gente poder ter uma visão mais limpa e a gente conseguir explicar esse movimento. Vamos lá, caneta. Vamos lá, acabou apagando, mas aí a gente tem que analisar o gráfico, então dá para fazer. Vamos lá, o referencial é esse aqui, tá? Esse ponto aqui que é 3 segundos. Então, vamos lá. A gente percebe aqui, olha, que de 0 segundos até chegar a 3 segundos, ele está se aproximando do referencial, tá? Então, ele está voltando aqui para o referencial. Então, a gente tem um movimento retrógrado, tá? E quando ele começa a se afastar aqui, é um movimento progressivo, tá vendo? Tá indo aqui no sentido da setinha e aí a gente tem um movimento progressivo. Só uma revisão do que a gente acabou de ver. Vamos fazer mais um. Uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, vamos lá, já tem a velocidade. Durante o período de uma semana, tá? Então, uma semana ou 7 dias. Qual terá sido a distância em quilômetros? Então, a gente vai ter que transformar isso aqui, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Percorrida pela ave durante esse período. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode transformar, já agora, nesse momento, isso aqui em quilômetro por hora. E aí, nós vamos calcular essa uma semana aqui através de horas. Ou a gente pode manter como está 10 metros por segundo e transformar essa uma semana em segundos, tá? E aí, no final, é que a gente vai converter isso aqui, tá? Vamos ver das duas formas. Então, primeiro, eu já até coloquei aqui para a gente não ficar perdendo tempo fazendo conta. Já coloquei aqui, olha, a variação de tempo é de 7 dias. E aí, 7 dias vezes 24 horas de cada dia, tá? Então, um dia tem 24 horas, certo? Então, eu vou fazer 7 dias vezes 24 horas, tá? Mas quantas horas tem, quantos minutos tem cada hora? 60 minutos. Então, eu tenho que multiplicar por 60 minutos. Mas eu quero minutos? Não, eu quero segundos. E quantos segundos tem um minuto? 60 segundos. Então, olha só, preste atenção. Aqui, nesses 7 dias, quando eu multiplico por 24, eu transformei isso aqui em horas. Só que eu não quero horas.
Então, o que eu faço? Eu multiplico o resultado por 60 e aí eu transformo em minutos. Só que eu não quero minutos, eu quero segundos. E aí, 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, eu multiplico por 60, porque aí sim o meu resultado fica em segundos. E aí eu tenho um total, 7 dias é igual a 604.800 segundos. E aí depois que eu fiz isso, é só multiplicar pela velocidade. Por quê? Porque eu tenho que velocidade é espaço sobre tempo. E aqui eu posso mexer, já fiz isso com vocês no mês passado, nessa fórmula, e quando eu quero encontrar o espaço vai ser a velocidade vezes a variação do tempo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Variação do tempo vezes a velocidade. Só que eu encontrei a velocidade em metro e eu quero transformar em quilômetro. Então aí vocês vão ter que se lembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, se eu quero transformar de metro para quilômetros, eu tenho que dividir este número por 1000. Dividir esse número, vou fazer aqui para ficar bonitinho, para não ficar errado. Dividir esse número aqui por 1000, maneira rápida de vocês fazerem isso, olha, a gente vai simplificar os zeros aqui, ó. E aí sobra 6.048 quilômetros, que é a letra B. E aí, vou apagar tudo aqui para vocês, só para dar uma dica, não vou fazer, mas para dar uma dica de como a gente faria para transformar em quilômetro aqui, olha, quilômetro por hora. É só você fazer 10 metros por segundo vezes 3,6. Então, você vai ter 36 quilômetros por hora, tá? E aí, vocês vão transformar essa uma semana, que no caso é 7 dias, vocês vão multiplicar apenas por 24 horas. Então, a conta é menorzinha, vou deixar vocês fazerem essa conta, tá? E vocês vão multiplicar esse resultado por 36 km por hora e precisam encontrar o mesmo valor, se não tá errado, tá bom? Pode ser mais simples para vocês. E o último exercício desse vídeo, a gente vai continuar no próximo. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Então, vamos lá. A gente tem aqui duas situações, né? A gente tem que analisar esse móvel A aqui e o B, né? E para eles se encontrarem, eles vão ter que estar no mesmo espaço. Todo mundo concorda? Eles vão ter que se encontrar ali no mesmo momento. Pode ser aqui, mas os dois vão estar no mesmo momento. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para poder calcular o deslocamento. E a gente tem que o espaço de A é o mesmo espaço de B. O espaço final de A vai ser o mesmo espaço final de B. Eles vão se encontrar no mesmo lugar, tá? Então, o que muda é só o espaço inicial. O que significa isso? Vamos ver esse aqui, olha. Vamos analisar primeiro A, tá? Vamos analisar primeiro A. Substituindo aqui, qual é o espaço inicial de A? É 0, né? Tá partindo do 0. Então, tem o 0 mais a velocidade que tá aqui já, olha, 30 vezes o tempo, que é o que eu quero saber, ó, determina o tempo. Então, não tem como eu saber mesmo. E aí, o B, a gente tem que o espaço inicial dele é 400 menos 50. Por que menos 50? Porque ele está no sentido contrário ao nosso referencial. Olha a setinha aqui, olha, tem até o sinal de mais aqui. Então, ele fica menos. Aí, esses dois aqui, eles vão se encontrar no mesmo instante, né? No mesmo espaço. Então, a gente vai fazer aqui 30T, 30 porque esse zero a gente não precisa colocar. É igual a 400 menos 50T. Isso aqui, gente, é como se fosse uma equação matemática, tá? Então, eu tenho 30T
mais 50t, que aqui está subtraindo, então passa para o outro lado com a operação contrária, igual a 400. 30 mais 50 dá 80. 80t igual a 400. Aqui, olha, a gente não coloca, mas tem uma multiplicação entre o 80 e o tempo, tá? Olha aqui, ó. Tá? Tem uma multiplicação. Então, quando passa para o outro lado, esse 80 passa com a operação contrária, que é a divisão. Então, aqui eu tenho um tempo, 400 dividido por 80, vocês podem simplificar aqui o zero, né? Como se dividisse por 10. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 o quê? 5 horas, é o que tem aqui, tá? Então, eles vão se encontrar após 5 horas. E é isso, a gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe os comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.